pois assim dá ele aos seus amados o sono. Salmos capítulo 127, versículo 2. O sono do corpo é dom de Deus. Assim disse Homero nos tempos antigos, quando o descreveu como se descesse das nuvens e repousasse sobre as tendas dos guerreiros ao redor da antiga Troia. E Virgílio, em sua canção, quando falou de Palinuro adormecido na proa do seu navio. O sono é dom de Deus. Nós achamos que, quando deitamos a cabeça no travesseiro e acomodamos nosso corpo numa posição confortável, o sono virá natural e necessariamente. Mas não é assim. O sono é dom de Deus e ninguém consegue fechar os olhos para dormir se Deus não colocar os dedos em suas pálpebras. Se o Todo-Poderoso não enviar sua influência calma e confortante para embalar e aquietar seus pensamentos, fazendo-o entrar naquele estado de felicidade a que chamamos de sono. É verdade que existem drogas e narcóticos que levam as pessoas a um estado quase de morte, ao qual chamamos de sono, mas o sono saudável é dom de Deus. É Ele quem o dá. É Ele quem embala o nosso berço todas as noites. É Ele quem fecha as cortinas da escuridão. É Ele quem ordena o sol que cerre os olhos flamejantes e depois vem e diz: dorme, meu filho, dorme, eu te dou o sono. Alguma vez você já foi para a cama e não conseguiu pegar no sono? É como se dissesse Dário, poderia ser dito de você. Não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono, Daniel capítulo 6, versículo 18. Você tenta, mas não consegue dormir. Está além do seu poder ter um bom descanso. Você imagina que, se concentrar em alguma coisa até que ele ocupe seu pensamento, você irá dormir. No entanto, até mesmo disso você é incapaz. Milhares de coisas se passam pela sua cabeça como um turbilhão. Coisas passadas ficam dançando como loucas diante dos teus olhos. Você os fecha, mas continua vendo. E há coisas também em seus ouvidos, na sua cabeça e no seu cérebro que não o deixam dormir. Somente Deus pode encerrar os olhos do jovem marinheiro no alto do mastro oscilante e dar descanso ao rei, pois este, mesmo com todos os seus recursos, não pode repousar sem o auxílio de Deus. Só Ele pode mergulhar a nossa mente no esquecimento e nos convidar a dormir, a fim de que o nosso corpo se refaça e nós levantamos revigorados e fortalecidos para o trabalho do dia seguinte. Ah, meus queridos, como devemos ser gratos a Deus pelo sono. O sono é o melhor médico que conheço. O sono cura mais dores de ossos cansados do que os médicos mais famosos do mundo. O sono é melhor remédio, é a melhor escolha na lista de medicamentos da farmácia. Não há nada como o sono. É maravilhoso o sono pertencer a todo mundo. Deus não faz do sono uma bênção só para o rico. Ele não o dá somente aos nobres ou aos poderosos, a fim de que possam mantê-lo como um luxo exclusivo para si. Deus concede o sono a todos, mas, se há uma diferença, esta é que o sono do trabalhador é doce, que ele coma pouco ou muito. Aquele cujo trabalho é árduo tem um sono mais profundo, enquanto as pessoas mais abastadas e delicadas não conseguem dormir, revirando-se na cama macia. Aquele que trabalha duro, com os seus membros fortes e vigorosos, cansados e exaurido, se atira no catre duro e dorme, e acorda, graças a Deus que o revigora. Vós sabeis, meus amigos, o quanto deveis a Deus por ele vos dar o descanso noturno? Se tivesseis noites insones, daríeis valor a essa bênção. Se por semanas a fio não pudesseis dormir, revirando-se de um lado para o outro na cama, daríeis graças a Deus por seu favor. No entanto, como o sono é um dom de Deus, um dom precioso que ninguém valoriza até ser tirado, nós não o apreciamos como devemos.
O salmista diz que algumas pessoas se recusam a dormir. Às vezes por dinheiro ou ambição, elas se levantam cedo e dormem tarde. Alguns de nós talvez tenhamos o mesmo problema. Quando queremos ler um bom livro para aumentar o nosso conhecimento, nós levantamos bem cedinho e ficamos acordados até tarde, muitas vezes até o sol raiar, até que nossos olhos fiquem ardendo, nosso cérebro fique entorpecido e nosso coração fique palpitante. Ficamos cansados e esgotados. Levantamos cedo e dormimos tarde, e por isso acabamos comendo o pão que penosamente granjeamos. Muitos aqui são homens de negócios que trabalham dessa forma. Não os condenamos por isso. Não os proibimos de levantar cedo e dormir tarde, mas gostaríamos que se lembrasse desse texto. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Salmos capítulo 127, versículo 2. É sobre esse sono que Deus dá aos seus amados que queremos falar nesta manhã. O sono peculiar dos filhos de Deus, um sono que Ele dá a seus amados. Que Deus nos ajude. O sono na palavra de Deus algumas vezes é usado em sentido pejorativo para designar a condição de homens lascivos e mundanos. Alguns têm o sono da preguiça e da lassidão. Os filhos insensatos, dos quais Salomão nos fala, que dormem na cega e causam vergonha, Provérbios capítulo 10, versículo 5. Pois quando é consumido e acaba o verão, eles não são salvos. O sono quase sempre é exemplo de indolência, preguiça, indiferença que caracteriza os ímpios. De acordo com as palavras, já é hora de vos despertar do sono. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Muita gente dorme o sono do indolente, o qual repousa no leito da preguiça. No entanto, elas terão um despertar horrível ao descobrir que o tempo se foi, que as areias douradas da vida escorregaram despercebidas na ampulheta, e que elas entraram naquele mundo onde não existe perdão, nem esperança, nem refúgio, nem salvação. Em outros lugares, vemos o sono usado como figura de segurança pessoal. Vejam o caso de Saul, mergulhado no sono devido à segurança ao seu redor, não como Davi, que disse: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Salmos capítulo 4, versículo 8. Abner está ao lado de Saul e suas tropas à sua volta, mas Abner pega no sono. Dorme, Saul, dorme. Só quem tem um Abissai ao lado do seu travesseiro, com a lança em punho, dizendo: deixe-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe, não será preciso o segundo. 1 Samuel capítulo 26, versículo 8. E Saul continua dormindo, sem saber de nada. O mesmo acontece com muitos que estão aqui hoje, dormindo com a alma em risco. Satanás está pronto, a lei está a postos, a vingança está ansiosa, e todos dizem: vamos encravá-los? Vamos encravá-lo de uma vez e ele nunca mais acordará. Mas Cristo diz: calma aí, vingança, calma aí. Vejam, a lança agora treme. Calma aí, esperem mais um ano, e ele pode acordar de seu longo sono de pecado. Eu te digo, pecador, que como Cícera, estás dormindo na tenda do destruidor, talvez estejas comendo manteiga e mel em prato de ouro, mas estás dormindo na porta do inferno. Agora mesmo o inimigo está com o martelo e a estaca prontos para cravar na tua têmpora e te pregar na terra, onde irás jazer para sempre na morte do tormento eterno, se é que se pode chamar de morte. Na Escritura também é mencionado o sono da luxúria, como o de Sansão quando perdeu suas tranças. Esse é o tipo de sono que muitos têm quando são indulgentes com o pecado, e ao acordar, descobrem que estão nus, perdidos e arruinados. E há também o sono da negligência, como a daquelas virgens das quais está escrito:
foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mateus capítulo 25, versículo 5. E o sono da tristeza, que tomou conta de Pedro, Tiago e João, mas nenhum deles é dom de Deus. Todos estão ligados à fragilidade da nossa natureza. Eles nos sobrevêm porque somos falíveis. Eles se apoderam lentamente de nós porque somos filhos de um ancestral arruinado e perdido. Esses tipos de sono não são bênção de Deus e nem Ele concede aos seus amados. Em primeiro lugar, havia um sono extraordinário que Deus muitas vezes dava a seus amados, mas que agora não dá mais. Foi nesse tipo de sono miraculoso, ou melhor, nesse transe que caiu Adão, quando adormeceu triste e sozinho e ao acordar já não estava só, pois Deus lhe dera o melhor presente que poderia dar ao homem. Também foi esse sono de Abraão, quando é dito que sobre ele caiu profundo sono, e ele se prostrou e viu diante de si um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo, enquanto uma voz lhe dizia: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Jacó também teve um sono semelhante ao tomar uma pedra como travesseiro e a sebes como cortina, deitar-se e dormir. Em sonho, ele viu uma escada posta na terra cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis capítulo 28, versículo 12. O mesmo aconteceu com José, quando sonhou que os feixes dos outros faziam reverência para o seu. Gênesis capítulo 37, versículo 7. E que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante ele. Davi, de tempos em tempos, também tinha um bom repouso, quando o sono era doce para ele, conforme lemos no Salmo 4. Em paz me deito e logo me pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Daniel também teve um sono extraordinário quando disse: Caí sem sentidos, rosto em terra, e vi o Senhor que me disse: Levanta-te sobre os teus pés. Daniel capítulo 10, versículo 9 ao 11. O mesmo aconteceu com aquele que era considerado pai de nosso bendito Senhor, quando à noite, em uma visão, um anjo lhe disse: José, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu o avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Mateus capítulo 2, versículo 13. Todos esses sonos são milagrosos. O anjo de Deus toca em seus servos com a varinha mágica do sono e eles dormem. Não como nós dormimos, mas com um sono incrível. Eles caem nas profundezas do sono e mergulham no mar de descanso, onde veem o invisível, falam com o desconhecido e ouvem sons místicos e maravilhosos. E quando acordam dizem: Que sono! O meu sono foi doce para mim. Jeremias capítulo 31, versículo 26. Assim dá ele aos seus amados o sono. No entanto, atualmente não existe mais esse tipo de sono. Muitas pessoas sonham com coisas maravilhosas, mas a maioria só sonha com coisas sem sentido. Alguns depositam sua fé em sonhos e com certeza Deus ainda nos adverte por meio de sonhos e visões. Tenho certeza de que Ele o faz. Não há ninguém que não possa mencionar um ou mais exemplos de advertência ou favor que tenha recebido em um sonho. Contudo, não podemos confiar em sonhos. Lembro-me de que Rowland Hill, pregador inglês influenciado por George Whitefield, disse a uma senhora que ela sabia ser filha de Deus, a qual tivera um certo sonho. Não se importe, madame, com aquilo que fez quando dormia. Vejamos o que fará quando estiver acordada. Esta é a minha opinião sobre sonhos. Nunca vou acreditar que alguém seja cristão simplesmente porque sonhou consigo mesmo, pois uma religião de sonhos fará com que a pessoa seja sonhadora pelo resto da vida. E no final, tais sonhadores terão um terrível despertar se isso for tudo o que confiam. Em segundo lugar, Deus dá a seus amados o sono de uma consciência tranquila.
Creio que a maioria de nós já viu aquele esplêndido quadro em exibição na Academia Real de Londres, O Último Sono de Argyll, antes da execução, no qual ele está dormindo tranquilamente momento antes de sua execução. Na tela, vemos um nobre parado, olhando quase com remorso, e também o carcereiro, com suas chaves penduradas. No entanto, o homem está realmente dormindo, mesmo sabendo que na manhã seguinte sua cabeça estará totalmente separada do corpo, e alguém a pegará e dirá: eis a cabeça do traidor. O homem estava dormindo porque tinha consciência tranquila, por nada ter feito de errado. Agora, vejamos Pedro. Já repararam como é notável aquela passagem onde está escrito que Herodes pretendia apresentá-lo ao povo no dia seguinte, mas quando Pedro dormia entre dois soldados, um anjo o tocou? Dormindo entre dois soldados, quando na manhã seguinte ele deveria ser crucificado ou morto. Ele não se importava, pois seu coração estava limpo. Ele nada tinha feito de errado. Ele podia dizer: julgai se é justo diante de Deus servir a vós outros do que a Deus. Atos capítulo 4, versículo 19. E por isso ele se deitou e dormiu. Ah, senhores, vocês sabem o que é o sono de uma consciência tranquila? Já tiveram de enfrentar calúnias lançadas por todo tipo de gente? Já viram objeto de escárnio, de riso, de canção de bêbados? Se já, conseguiram dormir depois disso, como se nada tivesse acontecido, porque o seu coração estava limpo? Ah, vós que estáis em débito, vós que sois desonestos, vós que não amais a Deus nem a Cristo. Fico me perguntando se consegue dormir, pois o pecado coloca espinhos afiados no travesseiro. O pecado coloca um punhal na cama da pessoa, de forma que, para onde quer que ela se vire, leva uma cutucada. Uma consciência tranquila, no entanto, é a música mais doce para embalar a alma. O demônio do desassossego não chega na cama de quem tem uma consciência tranquila, uma consciência que está em paz com Deus e que pode cantar: com o mundo, comigo e contigo. Eu, ao dormir em paz, não litigo. Assim dá ele aos seus amados o sono. Contudo, preciso dizer a vocês que não conhecem a sua eleição em Cristo Jesus, que não confiam no preço do sangue do Salvador, não foram chamados pelo Espírito Santo, não foram regenerados e não nasceram de novo. Deixe-me lhes dizer que vocês não conhecem tal descanso. Talvez sua consciência esteja em paz. Talvez vocês digam que não fizeram mal a ninguém e acreditam que quando estiverem diante do tribunal de Deus, terão poucas contas a prestar. No entanto, cavalheiros, vocês sabem que a alma que peca, mesmo que seja uma única vez, deve morrer. Se uma pintura tem uma única falha, ela não é perfeita. Se pecaram uma única vez, serão condenados por isso, a menos que tenham alguma coisa para tirar desse pecado. Vós não conheceis o sono de uma consciência tranquila, mas o cristão conhece, pois todos os seus pecados foram computados na cabeça do antigo bode emissário. Cristo morreu por todos os pecados dos crentes, por maiores ou piores que tenham sido. E agora não há nada escrito contra eles no livro de Deus. Eu mesmo, diz Deus, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Isaías capítulo 43, versículo 25. Agora, podeis dormir, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Além disso, há o sono do contentamento que o crente desfruta. Pouquíssimas pessoas neste mundo estão satisfeitas. Ninguém deve recear oferecer uma recompensa a uma pessoa contente, pois se alguém viesse reclamar, é óbvio que estaria demonstrando seu descontentamento. Desconfio que, em certa medida, todos nós estejamos insatisfeitos com a nossa sorte. A grande maioria das pessoas está sempre voando de um lado para o outro. Nunca se estabelece, nunca pousa em alguma árvore para construir seu ninho.
está sempre voando de uma para outra. Essa não está muito verde, esta outra não é muito alta, aquela ali não é muito frondosa, e aquela colar não é muito viçosa. E assim está sempre voando para lá e para cá, sem nunca construir um ninho calmo e tranquilo. O cristão, no entanto, constrói seu ninho, e como disse o nobre Lutero, como aquele passarinho na árvore, ele se alimenta esta noite, sem saber onde estará seu café da manhã no dia seguinte. Ele fica ali quietinho enquanto a árvore é balançada pelo vento. Ele fecha os olhinhos, põe a cabecinha debaixo da asa e dorme. E quando acorda pela manhã, canta. Os mortais cessam seu labor e tristeza. Para amanhã, Deus proverá com certeza. Pouquíssimos são aqueles que possuem a bênção do contentamento, que podem dizer: nada mais quero, tenho tudo o que preciso, nada mais desejo, estou satisfeito, estou contente. Acabamos de cantar um belo hino, mas tenho a impressão de que muitos não tinham o direito de cantá-lo, pois não se sentem assim. Em tua vontade entrego a minha sorte, conceda-me só mais um favor, que tanto na vida quanto na morte eu prove sinais do teu amor. Será que você poderia dizer que não quer mais nada neste mundo a não ser Jesus? Poderia dizer que está totalmente satisfeito, que tem o sono do contentamento? Ah, não mesmo. Os aprendizes suspiram até se tornarem oficiais. Os oficiais se esforçam para se tornarem chefes. Os chefes anseiam pela aposentadoria, mas quando se aposentam, almejam ver seus filhos estabelecidos. O homem está sempre olhando além. É um marinheiro que nunca alcança o porto, uma flecha que nunca atinge o alvo. O cristão, no entanto, tem este texto e medita nele. Assim dá a ele aos seus amados o sono. Certa vez, quando me encontrava meio adormecido, pareceu-me estar num castelo. Ao redor suas muralhas havia um fosso fundo. Guardas marchavam sobre elas dia e noite. Era uma bela fortaleza antiga que desafiava o inimigo, mas eu não estava feliz ali. Pensei em me deitar, mas mal fechei os olhos, soou uma trombeta. As armas, as armas. Quando o perigo passou, deitei-me novamente. As armas, ressoou mais uma vez, e mais uma vez coloquei-me de pé. Não conseguia descansar. Estava com a minha armadura, andando de um lado para o outro, sempre protegido pela cota de malha, voando para todo o castelo a cada novo alarme. Às vezes o inimigo vinha do leste, outras do oeste. Acho que tinha algum tesouro escondido no castelo e era meu dever guardá-lo. Estava apavorado, temendo que alguém pudesse tomá-lo de mim. Então acordei e pensei que jamais viveria num lugar como aquele, por mais imponente que ele fosse. Aquele era o castelo do descontentamento, o castelo da ambição, onde nunca ninguém descansa. É sempre as armas, as armas. O inimigo está por todo lado. O precioso tesouro precisa ser guardado. O sono nunca atravessa a ponte levadiça do castelo do descontentamento. Então, achei que poderia apagar essa imagem substituindo-a por um sonho muito melhor. Eu estava em um chalé. Era um daqueles lugares a que os poetas chamam de belo e agradável. Mas isso não importava. Eu não tinha nada, só uma joia cintilante no peito. Coloquei minha mão sobre ela e fui dormir. E só acordei na manhã do dia seguinte. Esse tesouro era uma consciência tranquila e o amor de Deus, a paz que excede todo o entendimento. Eu dormi, porque dormi na casa do contentamento, satisfeito com aquilo que eu tinha. Vão sovinas miseráveis, vão ávidos ambiciosos, não inveje sua vida irrequieta. O sono dos políticos com frequência é quebrado. O sono do avarento é sempre ruim. O sono do homem que ama o lucro nunca é saudável. Contudo, Deus dá, pelo contentamento aos seus amados, o sono. E ainda,
Deus dá aos seus amados o sono da quietude da alma em relação ao futuro. Ah, o futuro sombrio, o futuro. O presente pode ser bom, mas se a próxima ventania secar todas as flores, onde estarei? Tu, Sovina, segura firme o teu ouro, pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. Provérbios capítulo 23, versículo 5. Mãe, aperta teu filho contra o peito, pois a horrível mão da morte pode roubá-lo de ti. Ó homem cheio de ambição, olha a tua fama e te admires dela, pois apenas um ligeiro boato poderá acabar com a tua reputação e pelas vozes da multidão descerás da mesma forma que fostes elevado. Ah, o futuro! Todos precisam temer o futuro, exceto o cristão. Deus dá a seus amados o sono em relação aos acontecimentos do porvir. Seja como for o futuro, bom ou mau, estou seguro. Meu coração no Senhor descansa, o seu desígnio sempre me alcança. Se vou viver ou morrer, não me importa. Se vou ser escória de todos, ou homem a quem o rei deseja honrar, também não me importa. Tudo é igual se vem do Pai, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Quantos aqui já tiveram a felicidade de dizer que não desejam absolutamente mais nada? É bom ter pelo menos um único desejo, mas é ainda melhor não ter nenhum. Estar totalmente imerso no presente, regozijando-se em Cristo e na antevisão de sua face. Ah, minha alma, como seria o futuro se não tivesses a Cristo? Que importa um futuro amargo e sombrio, se Cristo, teu Senhor, o santificar e o Espírito Santo te der coragem, energia e força? Grande bênção é poder dizer junto com a Madame Guyon: tudo é igual se ordenado pelo amor. Vida ou morte, prazer ou sofrer. Mal não vê minha alma na dor, nem bem real na saúde e prazer. O único bem ambicioso, sem egoísmo, tua vontade de escolher, preferir uma choupana a um trono, e dor ao conforto se for teu querer. É teu mandar minha cruz suportar, morrer para o mundo e viver sem pecado, sob as mais rude mão com paciência penar, feliz em naufrágio ou em terra amparado. Quem alcança essas condições é feliz, pois assim dá a ele aos seus amados o sono. Ah, se você tem um desejo egoísta no seu coração, peça a Deus para removê-lo. Você é egocêntrico? Suplique ao Espírito Santo para mudar sua atitude, pois se sempre fizer as coisas conforme a vontade de Deus, você será feliz. Uma vez ouvi falar de uma senhora que vivia numa casinha muito humilde e que não tinha nada, a não ser um pedaço de pão e umas migalhas, mas que levantava as mãos para o alto, como que proferindo uma bênção, e dizia: o quê? Tudo isso além de Cristo? Sim, é tudo isso, se comparado ao que merecemos. Li também sobre um homem que estava às portas da morte, a quem perguntaram se preferia viver ou morrer, e ele respondeu: não penso nisso, mas, e se pudesse desejar uma coisa ou outra, o que escolheria? Não escolheria. Mas, se Deus lhe pedisse para escolher, eu pediria que ele escolhesse por mim, pois não saberia o que fazer. Isso é felicidade. Isso é felicidade. Ser totalmente aquiescente. Entregar-se passivamente em suas mãos e nada saber além da sua vontade, pois assim dá ele aos seus amados o sono. A seguir, cuidem para se lembrar do teste da experiência. Receio que haja muita pouca religião vivida entre nós, mas onde a doutrina genuína, deve sempre haver experiência legítima. Cavalheiros, provem a si mesmo com o teste da experiência. Já experimentaram sua própria corrupção, sua depravação, sua incapacidade, sua morte em pecado? Já sentiram vida em Cristo, a experiência da luz do semblante de Deus, da luta contra a corrupção? Já tiveram a graça concedida pelo Espírito Santo, a experiência implantada da comunhão com Cristo? Se já,
então vocês passaram no teste. E para concluir, cuidem do teste da prática. A fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago capítulo 2, versículo 17. Aquele que anda em pecado é filho do diabo, e aquele que anda em retidão é filho da luz. Não pense que por crer nas doutrinas certas você é justo. Há muitos que creem da forma certa, vivem errado e morrem. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Terminei. Agora, permita-me suplicar-lhes pela fraqueza das suas próprias vidas, pela brevidade do tempo, pelas temíveis realidades da eternidade, pelos pecados que têm cometido, pelo perdão que necessitam, pelo sangue e pelas chagas de Jesus, pela sua segunda vinda para julgar o mundo em justiça, pelas glórias do céu, pelos horrores do inferno, pelo tempo, pela eternidade, por tudo o que é bom, por tudo o que é sagrado. Permita-me rogar-lhes, assim como amam a sua própria alma, busquem e descubram se estão entre os amados de Deus, a quem Ele concede o sono. Que Deus os abençoe.